Ninguém percebeu o quanto o poeta barroco do Brasil colônia, Gregório de Matos Guerra, que viveu entre 1636 e 1696 e 96, 1636 e 1696, contém mensagens secretas em seus poemas, prontas para serem desveladas precisamente para a situação atual. Vou citar um trecho do poema dele. Primeira estrofe de um poema dele. E pois coronista sou desta grã festividade. Não é a primeira, mas é uma das primeiras. E pois coronista sou desta grã festividade, tenho de falar verdade e dizer o que passou. E pois coronista sou. Eu li essa palavra e fiquei intrigado. O que significa? A palavra coronista. A palavra coronista, do português antigo, não quer dizer outra coisa senão cronista. Falsos etimologistas chegaram a pensar que cronista provém de corona, coroa, significando historiógrafo da coroa. Falsos etimologistas, não são verdadeiros etimologistas. Mas o filólogo Mário Barreto, contudo, esclarece que tal proveniência é pura ilusão. Cronista vem da palavra grega cronos, tempo, duração. A expressão grega tá, crônica, Bíblia, significa livros de anais, cronologia. As formas carônica, coronista, você conhece a palavra crônica, você conhece a palavra coronista. Né? As formas gregas, uau, carônica, coronista, não passam de variações que os linguistas chamam de anaptiche, isto é, intercalação de vogal parasitária entre consoantes. Vogal parasitária, dizem os cronistas. Por outro lado, a palavra corona, que denominou os tipos de coronavírus, é do latim, que deriva do grego corone. O latim, a palavra corona do latim, deriva do grego corone. Algo curvado, que significa algo curvado como o bico de um pássaro. Né? O pássaro está aqui, ele tem um bico e o bico ele é curvado, certo? Bico curvado, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Ó. Olha só. Ó o bico curvado aí, ó. Da gralha, certo? É da gralha. Bem, mas voltando. Foi daí que veio a palavra corônia, né? Dos gregos. O vírus foi assim batizado porque em sua aparência microscópica há uma franja de grandes projeções bulbosas aparentando uma coroa solar. Né? Então, aqui está o vírus e tem umas franjas por aqui, entendeu? Aparentando a coroa solar. Parece até belo. Beleza microscópica da natureza. O que é um vírus senão um parasita intracelular? Independente da controvérsia de ser vivo ou não. Porque aqui agora não interessa. Agora deixemos biólogos e filólogos de lado e auscultemos o coração dos vocábulos, das palavras e das coisas. Certo?
que é o sentido. Sigamos o velho conselho de Drummond. Penetra surdamente no vocábulo das palavras. E se houver uma verdade secreta na falsa etimologia? E se Gregório de Matos foi um coronista, não só do século XVII baiano, mas do mundo global de hoje? Ou seja, um historiógrafo do minúsculo vírus que se coroou como soberano diante dos animais dominadores da natureza, que somos nós. Nós. E exige deles um estado de guerra. E se ele conseguiu dar voz não só à vogal parasitária da palavra, o, a vogal parasitária da palavra, ele conseguiu dar voz a esse o do coronista. Coroada em sua forma esférica como vírus do cronista, como um coronavírus global da crônica dos tempos extremos. E se ele conseguiu dar voz não só à vogal parasitária da palavra, mas também conseguiu dar voz ao próprio parasita da peste, a atual e a de seu tempo. Quando os poemas dele foram lidos na época dele, ele conseguiu dar voz ao parasita da peste da época dele. Quando lemos os poemas dele hoje, ele consegue dar voz aos parasitas de nosso tempo. Por quê? Porque ele incorpora a voz do vírus, o vírus da voz, a voz dos vírus, o vírus da voz, a voz dos vírus. Mas também ele conseguiu dar voz ao próprio parasita da peste. E se ele incorporou completamente a voz viral, e se ele se tornou nada menos que o sujeito supracartesiano do mal? Do mal. Não à toa, ele é alcunhado de boca do inferno. Por isso, ele disse o verso, ele escreveu o verso e pôs coronista sou. Sebastião Uchoa Leite, no poema intitulado Pensar. Sebastião Uchoa Leite é um poeta que começou a publicar nos anos 60, morreu recentemente. Sebastião Uchoa Leite, um poeta brasileiro. Num poema intitulado Pensar, certo? De 1998, afirma: pensando sopra o vírus do vazio. Eu mordo, logo posso. Eu mordo, logo posso. Não há aqui uma cumplicidade clandestina entre o parasita do corpo das palavras, né, já que o que se introduz no cronista, coronista, ele é o parasita do corpo das palavras. Não há aqui uma cumplicidade clandestina entre o parasita do corpo das palavras e o parasita das palavras traiçoeiras do corpo, que é, por exemplo, o ato falho, digamos assim. Né? E se não há aqui uma cumplicidade clandestina entre o parasita do corpo das palavras e o parasita das palavras traiçoeiras do corpo, ambos abocanhando carnes significantes, derrotadas pela superioridade do vazio, que é por natureza viral, pois tudo duplica e contamina. E se as carnes significantes
seja lá de onde vierem, né? Seja dos textos, seja da matéria. Se todas elas não são derrotadas pela superioridade do Brasil, e se o vírus ele não passa de um serviçal, de um mensageiro do próprio vazio. E como que ele faz? Ele duplica e contamina. É isso que ele faz. Foi isso que o poema do Sebastião Uchoa Leite me levou a pensar. Ele me levou a pensar se a gente não está vivendo a soberania do vazio. A voz viral que fala a mensagem do vazio.